Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Parece que o gás está acabando. Estava olhando as crianças aqui e falei, está acabando o gás, já está no segundo dia de retiro, né? Ainda temos amanhã e terça-feira, o dia todo, mas é isso, né? A gente passa o dia todo se alimentando bem, mas subindo montanhas, fazendo trilhas, brincando, e que bom que a gente tem esse momento para relaxar um pouco, descansar um pouco, e também ouvir a palavra de Deus, né? Deus está falando em todos os momentos, Deus nunca deixou de falar na história, e que bom que a gente está reunidos aqui no nome do Senhor. E hoje eu quero ler com vocês um texto muito conhecido, que é o Salmo de número 23, eu acho que está falhando mesmo. Salmo de número 23. Posso pegar? Amém. Graças a Deus. Salmo de número 23. Eu vou ler na versão NVI. E diz assim a palavra do nosso bom Deus: O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado pelo privilégio sagrado que nós temos de estarmos reunidos, famílias reunidas, igreja reunida, em um momento tão agradável, em um momento em meio à natureza tão bela que é esse lugar. Obrigado pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz e nos salvou e nos fez filhos e filhas de Deus. E agora a gente aquieta o nosso coração depois de um dia de muita diversão, de muita amizade, para ouvir a sua voz. Fale conosco, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Esse texto é o texto bíblico talvez mais conhecido de todo mundo. O Salmo 23 não é apenas conhecido pelos judeus e pelos cristãos. Agora sim, né? Achei que o som já tinha esgotado também, mas que bom que não. O Salmo 23 é um salmo conhecido no mundo todo, não só por cristãos, judeus, mas muita gente conhece o Salmo 23. É um salmo que fala de confiança em um Deus que nós podemos confiar. O Davi, que escreve esse salmo, teve várias atribuições na sua vida. Ele tinha sido rei, ele tinha sido um grande comandante, e ele tinha sido também pastor. Em um momento de muita aflição e dificuldade, ele pensa em Deus, ele ora a Deus. E ele pensa em Deus nesse momento não como rei, não como comandante, mas ele pensa em Deus nesse momento como um pastor que cuida. Um pastor em que ele podia confiar, um pastor em que ele podia depositar a sua confiança. E a grande verdade a respeito do nosso relacionamento com Deus é que o nosso relacionamento com Deus envolve confiança. Quando eu chego para você e pergunto: você confia no seu marido? Sobre o que você acha que eu estou te perguntando? Você acha que eu estou perguntando a você se você confia, se você acredita no seu marido, se ele existe, se sim ou se não? Quando eu chego para você e pergunto: você acredita na sua esposa?
Na sua cabeça eu estou perguntando para você se sua esposa existe ou se não? Não. Quando eu pergunto para você, você acredita no seu marido? O que passa pela sua cabeça é que eu estou te perguntando se você acredita que o seu marido, no final do mês, quando ele recebe o seu super salário, ele vai trazer a comida para dentro de casa, pagar as contas. Ele vai voltar para casa no final do trabalho. Ele tem o seu amor destinado a você. Quando eu digo para você, você acredita na sua esposa? Não passa pela sua cabeça que eu esteja te perguntando se você acredita que ela exista ou não. Você não está passando por isso na sua cabeça. O que passa pela sua cabeça é: eu confio na minha esposa. Eu tenho confiança na minha esposa. Quando nós perguntamos, você acredita em Deus? A pergunta que eu estou te fazendo não é se você acredita que Deus existe ou não. Porque é muito óbvio para nós que Deus existe. A natureza revela Deus. A beleza da sua glória é muito coerente a partir da natureza. Conta-se a história de um menino na União Soviética, em que um final de tarde ele estava embabascado diante do pôr do sol, e seu pai chega para ele e diz: meu filho, o que você está fazendo? Eu não sei. Isso não é obra do acaso, papai. Só pode ter um Deus por trás disso tudo que está acontecendo. Olha a beleza da natureza. Quando eu pergunto para você se você acredita em Deus, o que passa pelo nosso coração é se nós podemos de fato confiar em Deus. E nós confiamos em Deus. Fé é sinônimo dentro do texto sagrado de confiança. Fé não é sinônimo de clareza, claridade. Se eu tenho clareza, se eu tenho claridade, luz, eu não preciso ter fé. Eu não preciso ter fé para pisar onde eu estou pisando. Eu sei que é sólido onde eu estou pisando, porque está muito óbvio, está muito claro. Mas nossa caminhada com Deus envolve confiança. Abraão é chamado pai da fé. E por que Abraão é chamado pai da fé? Porque Deus convida, chama Abraão, no meio de vários deuses, Mesopotâmia, e diz: Abraão, vem e segue-me. Abraão sai do meio da sua parentela, no escuro, e segue. Ele não sabia para onde ia. Ele não tinha garantia nenhuma. Ele simplesmente pega a sua esposa, aquelas pessoas que trabalhavam com ele, o seu gado, seus animais, seus servos, e segue. Essa fé é uma fé sinônimo de confiança. Se você é homem como Abraão, e eu também sou, você sabe que nós homens gostamos de saber para onde nós estamos indo. Quando a esposa chega para nós e diz assim: amor, me leva ali, quarta-feira, domingo, 3h30 da tarde, às 16 horas tem um jogo de São Paulo contra o Palmeiras. Aí a mulher chega e diz: amor, me leva ali na costureira. Ali onde? Eu quero saber para onde é ali. Aí você vai para algum outro, chega: não é aqui, não é aqui, não é aqui. Você fica completamente transtornado, porque nós queremos saber para onde nós estamos indo. O nosso pai da fé, ele foi chamado para caminhar no escuro. Fé é sinônimo de confiança. Nós não conseguiremos descansar se nós não confiarmos em Deus. O Salmo 23 é um salmo de confiança. Existe um grupo de salmos na Bíblia Sagrada que são chamados salmos de confiança. O salmista que escreve, o rei Davi, é alguém que aprendeu a confiar em Deus. É alguém que aprendeu que Deus é o nosso pastor e que por Deus ser o nosso pastor, nada nos falta. É uma confiança que está para além das circunstâncias que envolvem o momento que o salmista está vivendo. É uma confiança que está para além daquilo que está diante dos nossos próprios olhos. Ele confia que se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E eu quero então olhar para esse salmo com vocês aqui nessa noite e pensar algumas coisas que permeiam o coração do salmista quando ele escreve esse salmo. A primeira coisa que ele entende que não vai faltar por ele confiar no bom pastor está no versículo de número 2, quando ele diz: em verdes pastos me faz repousar e me conduz por águas tranquilas. Ele sabe
que por confiar em Deus, ele tem descanso. Não me falta descanso. Eu não sei se você já fez a trilha e viu aquele rio descendo. O quanto que aquilo provoca uma paz em nosso coração e uma sensação em meio a essa mata de descanso. O que o salmista quer dizer para mim e para você quando ele diz: olha, ele me faz repousar e descansar em águas tranquilas. Ele está dizendo que uma vez que o Senhor é o meu pastor, não me falta descanso. Eu posso descansar, porque eu confio. É início de ano. Vocês já fizeram a matrícula dos filhos. Eles vão começar a estudar. Você fica preocupado com o texto material didático? Você teve que dividir no cartão de crédito. Esses dias o irmão chegou para mim e falou: esse ano o material didático veio tão caro que eu tive que dividir em 10 vezes. Seu filho está preocupado com o valor da mensalidade do colégio dele? Não está. E por que ele não está preocupado? Porque ele confia. Ele tem um pai. Ele tem uma mãe. Ele não fica fazendo contas. Você fica, mas ele não. Porque ele confia. O Senhor é o meu pastor. Eu confio nele. É por isso que eu posso descansar. Em segundo lugar, ele diz: restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E ele entende que pelo Senhor ser o seu pastor, nunca vai faltar para ele direção. Guia-me. A ideia do verbo grego, ou melhor, hebraico, aqui do Salmo, é a mesma ideia utilizada pelo povo que saiu do Egito e foi guiado por Deus no deserto, que nunca faltou a direção. Deus direcionando o seu povo por onde aquele povo andaria, em um mundo de tantas vozes, de tantos ruídos, em que os seres humanos estão batendo cabeça por todos os lados, em que as pessoas estão sem saber o que fazer, como reagir diante das adversidades de um mundo que está cada vez mais complexo. Nós podemos confiar em um Deus que nos traz direção. Nós podemos acreditar que nosso Deus é um Deus que está nos guiando, está nos direcionando por veredas, por caminhos, por espaços. Então, meus irmãos e irmãs, quando os dias estiverem agitados, quando o sol não estiver brilhando, e que tudo estiver acinzentado, e você não souber para que direção se direcionar, você pode confiar, porque você não é uma ovelha sem pastor. Você tem um pastor. Aleluia. E nele você pode confiar e pode pedir direção. O Senhor, Ele é o meu pastor e eu terei direção. Eu não ando batendo em várias portas. Eu não ando desgovernado pelo mundo. Eu não ando pelo mundo sem saber para onde ir. Eu não canto como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Por que não? Porque eu tenho um pastor. Eu tenho um Deus que me dá direção. Jovem, adolescente, vocês têm muitas decisões a serem tomadas nos próximos anos. Não se preocupem. Olhem o guia de instruções para que profissão você deve seguir. Ouça vozes de especialistas, mas sobretudo, pergunte para o seu Deus, que é o seu pastor, qual direção eu devo tomar. Porque quem tem Deus como pastor nunca anda pela vida sem direção. Porque quem tem Deus como pastor nunca vai faltar um pastor que irá guiá-lo pela vida. Em terceiro lugar, o Salmo vai dizer no versículo de número 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A fé cristã não nos isenta de enfrentarmos os vales da sombra da morte. A fé cristã não é uma redoma que nos protege das intempéries, dificuldades da vida. Nunca
O Senhor nos prometeu que nós não enfrentaríamos momentos difíceis, vários, complexos. Mas Ele sempre prometeu que estaria presente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu estarei presente. Em 2016, eu tive uma notícia que impactou a minha vida. A minha esposa me deu uma caixinha e naquela caixinha tinha um teste de gravidez. Eu fiquei deslumbrado. Falei, uau, louvado seja Deus, que bênção. E aí ficamos celebrando, fomos fazer a ultrassom. Na ultrassom tinha 2 menininhas em 2 bolsinhas, e a gente ia para o ultrassom a cada 15 dias, depois a cada mês. Mas no segundo mês uma bolsinha rompeu. Nós fomos no médico, a gente não sabia o que tinha acontecido. A médica falou, olha, uma bolsinha rompeu, o coraçãozinho dela está batendo, mas ela está ainda nas primeiras semanas, mais ou menos 2 meses, mas a outra está intacta. Vá para casa, deite na cama, não levante, repouso absoluto, e vai tomando a medicação. Assim nós fizemos, fomos para casa, nós morávamos em Porto Seguro, eu estava pastoreando, todo o cuidado necessário, nós tomamos e cuidamos, ela ficou deitadinha na cama, não fazia nada, mas 2 semanas depois, ela percebeu que a outra bolsinha tinha rompido. Nós voltamos na médica, a médica falou, não tem jeito, vocês precisam abortar, porque ela tem um risco de pegar uma infecção. E aí nós fomos para Teixeira de Freitas, minha mãe mora lá, os pais dela moram em Teixeira, nós saímos de Porto Seguro, fomos para Teixeira, ela se internou, e o médico olhou na ultrassom, as 2 coraçõezinhos estavam batendo, mas não tinha jeito. E aí a gente começou a orar, e o médico falou, tem que induzir o aborto. Eu falei, não posso, eu estou vendo o coraçãozinho das minhas filhas, não tem outra alternativa? Então, vamos medicá-la, vamos estar medindo a infecção, porque ela não pode ter infecção e tudo indica que vai ter. E a gente foi orar, e foi 1 dia, 2 dias, no final de semana eu ia para Porto pregar na igreja, no final de semana voltava, uma agonia, uma luta muito grande. Chegou um dia que ele chegou e falou, olha, não tem jeito, os leucócitos aumentaram muito, nós precisamos induzir, e os 2 coraçõezinhos batendo na tela da ultrassom. Você precisa ver a dor de um pai e de uma mãe que tem que induzir o aborto das suas filhinhas. Eu falei, meu Deus, o que nós vamos fazer? Mas eu vou pedir novamente outro exame antes de induzir. Ele pediu, os leucócitos tinham baixado. A gente respirou, mas passou-se mais alguns dias e as meninas não resistiram e de forma natural elas partiram para estar com Deus. Foi a maior dor que eu enfrentei na minha vida. Mas eu ouvi uma voz do meu pastor. E ele me disse, meu filho, coragem, porque eu estou presente. Amém. Eu nunca te desamparei e não vou te desamparar, porque eu sou seu pastor. E ainda que você esteja em um vale cheio de morte, eu estou presente. Só que tem um detalhe. Deus não desperdiça o sofrimento. Deus não lança fora o sofrimento. O C.S. Lewis, que é um autor que eu gosto muito, ele diz que o sofrimento é um megafone de Deus. 1 mês e meio depois, o telefone toca. Um membro da igreja me liga e diz, pastor, a igreja poderia ceder o espaço para velar o corpo do filho de uma amiga da minha irmã. Eu falei, tudo bem, pode, vamos agilizar com os diáconos, preparamos. Quando eu chego para fazer o culto fúnebre, um menino de 13 anos de idade, filho único de uma mãe que havia se divorciado do seu pai, era tudo que aquela mãe tinha. Ele teve um infarto fulminante, um menino estudioso, um menino muito bom, parou o coração do menino. Aquela mãe estava desconsolada. E eu, um jovem pastor, eu não sabia o que dizer para uma mãe que havia acabado de perder um filho com 13 anos de idade. Depois, pastor Almir, se o senhor tiver alguma dica de como se portar numa situação dessa, por favor, compartilhe comigo. Mas naquela tarde, eu disse, mãe, eu sei
uma gotinha no oceano da dor que a senhora está passando. Porque há 1 mês e meio atrás, eu perdi as minhas filhinhas que eu nunca peguei nos braços, eu nunca dei um beijo. Eu só vi na tela da ultrassom, mas foi a maior dor que eu enfrentei na minha vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, mãe. O Senhor falou comigo: meu filho, coragem, porque eu estou presente no vale da sombra da morte. Mãe, coragem, porque o nosso Deus está presente, mãe. Coragem, não permita que essa dor profunda e indescritível faça com que a senhora deixe de acreditar que nós temos um Deus que está presente no vale da sombra da morte. Uns 3 meses depois, aconteceu uma chacina em Porto Seguro. 6 jovens morreram. Um desses jovens tinha envolvimento, todos eles muito provavelmente tinham envolvimento com coisas que não deveriam estar envolvidos. Mas isso não conta para uma mãe. E um desses jovens, de vez em quando, ia na igreja, tinha uma filhinha que a mãe teve com ele há um tempo atrás e frequentava a nossa igreja. E eu fui visitar essa mãe, um jovem de 20 e poucos anos de idade, e aquela mãe só tinha aquele menino como filho, e aquela mãe estava desconsolada, jogada em um sofá, sem querer se levantar, já entrando na depressão profunda. E eu disse: mãe, eu não tenho muita coisa para te dizer, porque eu sei que a sua dor é indescritível. Mas há 3 meses atrás, mãe, eu perdi minhas 2 filhinhas e eu sei um tiquinho da dor que a senhora está passando no seu coração. E eu quero te dizer o que Deus falou comigo: filho, coragem, porque eu estou presente. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não podemos temer perigo algum. Por que não? Porque Deus está presente. Uma das frases que Jesus mais utiliza em todo o Novo Testamento é: não tenham medo. Por que não? Porque o medo é o grande inimigo da fé. O grande inimigo da fé, que nós estamos chamando de confiança, não é dúvida. O grande inimigo da fé é o medo, porque o medo nos paralisa e nos impede de vivermos como filhos e filhas de Deus. O que derrubou e fez com que Pedro afundasse naquele mar não foram as ondas, foi o medo. É por isso que o nosso Deus é um Deus de filhos e filhas corajosos. Não porque confiamos no nosso braço, no nosso QI, na nossa poupança. Temos que investir na previdência, mas também não confiamos nela. Mas nós confiamos em nosso Deus. Meu filho, minha filha, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque nosso Deus está conosco. Ele é um Deus presente. Em 4º lugar, a tua vara, o teu cajado me protegem em meio a um mundo tão feroz, em que sofremos perseguições por todos os lados, vivemos inseguros em um mundo cada vez mais do maligno. O Senhor é o nosso pastor, por isso nunca vai nos faltar cuidado. Cuidado, nós somos cuidados por Deus. Talvez eu esteja falando para pessoas que não tenham tido cuidado do seu pai, o cuidado da sua mãe, e isso gerou no seu coração vários complexos, várias inseguranças. Talvez eu esteja falando para pessoas que não se sentem cuidadas pelos seus filhos em sua velhice. Eu esteja falando para cônjuges que não se sentem cuidados pelos seus cônjuges. Mas se o Senhor é o nosso pastor, nós podemos ter certeza que Ele estará cuidando de nós. Nós somos filhos dele. Nós somos filhos do Senhor. E se o Senhor é o nosso pastor, nunca nos faltará cuidado. É por isso que a nossa confiança não pode estar em nenhum outro lugar. Ela tem que estar no nosso Deus. Um dia desses eu estava no gabinete pastoral, aconselhando uma moça que está chegando na nossa igreja. Fátima voltou de novo.
Está gostando? Confiança, gente. Eu estou falando de confiança. Vocês estão preocupados com o seguinho? Bom. Foi embora? Foi embora, acho que sim. Eu estava no gabinete conversando com uma pessoa, uma irmã que estava chegando em nossa igreja. E ela chegou para mim e falou: pastor, estou num relacionamento muito abusivo. E eu consegui me desvincular dele. E eu estou tentando recomeçar a minha vida porque eu estava sofrendo demais. Uma amiga me deu um apoio. Mas essa semana eu tive que pagar o aluguel. E ele bateu na porta novamente. E eu não estava com recurso de pagar o aluguel. E eu acabei voltando para esse relacionamento abusivo. Porque eu não tinha condições e estava me sentindo extremamente segura. E eu conversando com ela, e ela foi contar um pouco da sua história. Eu falei com ela: filha, você é uma filha amada de Deus. Você não pode se submeter a agressões físicas, a agressões morais, por conta de um aluguel. Você é uma filha de Deus. Você está aqui, está chegando nessa igreja agora. Você tem uma comunidade de fé. A sua confiança não pode estar em nenhum outro que não seja o nosso Deus, meu filho. A sua confiança tem que estar no seu Senhor, que é o nosso pastor. Quando nós olhamos para a nossa história, para a nossa vida, nós podemos ter certeza de uma coisa. Isaías chega a dizer que é extremamente difícil uma mãe se esquecer do filho que amamenta. Eu vivenciei isso com a minha irmã, que tinha uma filhinha. E era interessante que quando a Maria Eduarda abria a boca para chorar, os seios da minha irmã já estavam cheios de leite, já estavam doendo. E era automático. Então uma mãe se esquecer de um filho que amamenta é muito impossível. Mas ele vai dizer que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ela alimenta, eu não posso esquecer de vocês. Eu não posso esquecer de vocês. É por isso que o Senhor, que é o nosso pastor, Ele nos traz cuidado. Em penúltimo lugar, se o Senhor é o nosso pastor, não vai nos faltar reconciliação. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, fazendo com que essas histórias sejam redefinidas, reconduzidas. Um Deus que cuida e trata do nosso passado. Um Deus que modifica a nossa história. Um Deus que trata dos nossos traumas. E prepara uma mesa, a mesa do perdão, da reconciliação. Não tem jeito, eu não perdoo. Eu não dou uma outra oportunidade, dá sim. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor. E Ele cura as feridas da alma. Ele trata do nosso passado. Ele modifica a nossa história. E nos possibilita caminharmos confiantes nele por todo o nosso restante de caminhada. As cicatrizes permanecem no nosso corpo, sim. As marcas permanecem, sim. Mas não como sinônimo de derrota, mas como sinônimo de vitória. Porque Ele é o nosso pastor. Amém. Ele gera reconciliação. Glória a Deus. Em último lugar, pelo Senhor ser o nosso pastor, nunca nos faltará contentamento. Por que não? Porque Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Cheio, contente, saciado. Chega, obrigado. O Senhor é o nosso pastor, e é por isso que o nosso cálice não anda vazio. O nosso cálice transborda. Talvez ele ande vazio da atenção do papai, da mamãe, do cuidado do pai, da mãe, do cônjuge, mas não do preenchimento, da alegria, da paz do nosso bom pastor. É por isso que nós andamos com o nosso cálice transbordando, contentes. Existe um espaço no coração do homem que nada pode preenchê-lo, somente o nosso bom pastor. É por isso que a gente vive
Tem gente que diz, eu não vivo sem Coca-Cola. Vive. Tem gente que diz, eu não vivo sem isso. Vive. Eu não vivo sem aquilo. Vive. A gente não consegue viver sem o nosso Deus. Mas a gente vive. Porque Ele nos traz contentamento. Amém. Eu concluo essa minha reflexão com o último versículo, que diz assim: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nós somos ovelhas. Eu não sei se você sabe, ovelhas são talvez alguns dos animais mais simples que existem na natureza. Eu morei uma época na zona rural e meu avô criava umas ovelhinhas, e às vezes elas estavam em pastos verdes, mas elas ultrapassavam a cerca e iam para a estrada que não tinha nada. Uma ovelha às vezes não toma as melhores decisões. As ovelhas têm uma memória que não é muito boa. Até dizem os veterinários que as ovelhas não têm uma visão tão nítida. Às vezes tomam decisões que não deveriam tomar. Às vezes elas esquecem e ficam aflitas, agoniadas, ansiosas. Às vezes nós, como ovelhas, nos esquecemos disso tudo que a gente ouve domingo após domingo, da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus na nossa história. Às vezes nós nos esquecemos e ficamos angustiados, ansiosos, entristecidos. Mas o texto vai nos dizer uma coisa: eu sei, e a melhor tradução aqui é certamente, que a bondade e a fidelidade dele me acompanharão. E no hebraico a melhor tradução seria: me perseguirão por onde eu andar, por todos os dias da minha vida. Eu sei que a bondade do meu Deus, por mais que às vezes eu tome decisões que não deveria, por mais que às vezes eu tenho dúvidas da minha fé, por mais que às vezes eu me esqueça do cuidado do Senhor na minha história, a bondade e a fidelidade dele me persegue e não me deixa. Você sabe por quê? Porque ele é bondoso, ele é fiel. Deus é fiel. O Francis Thompson escreveu um poema chamado O Cão de Caça do Céu. E ele disse dele fugir noites e dias adentro, dele fugir pelos arcos dos anos, dele fugir pelos caminhos dos labirintos de minha própria mente, no meio de lágrimas dele me ocultei, e sobre riso incessante, por sobre esperanças panorâmicas corri, e lancei-me precipitado para baixo de titânicas trevas, de temores abissais, para longe daquelas fortes mãos que me seguiam após mim. Mas com depressa eu fugi, mas ele, com inabalável ritmo, deliberada velocidade, majestosa urgência, ele me marcava passo a passo, e com a voz insistia, mais urgente que os pés: todas as coisas traem a ti, mas tu traístes a mim. Contudo, eu te persigo, porque eu não posso me esquecer de você, porque você é minha filha, você é meu filho. Mesmo se você se esquecer que eu seja seu pai, eu posso me esquecer que você é minha filha, que você é meu filho. É por isso que você pode descansar, porque nós temos um pastor que cuida de nós.